Olá, turminha! Vamos fazer uma leitura? Aqui é a professora Mônica Rosa. Hoje vamos fazer uma leitura colaborativa, O Lobo e a Ovelha. Vamos lá? Nós vamos fazer a leitura da fábula O Lobo e a Ovelha. E ela foi escrita por Esopo. E quem foi Esopo? Foi um escritor da Grécia Antiga, a quem são atribuídas várias fábulas populares. A ele se atribui a paternidade da fábula como gênero literário. O que significa isso? Significa que foi ele quem inventou esse tipo de escrita. Sua obra, que constitui as fábulas de Esopo, serviu como inspiração para outros escritores ao longo dos séculos, como Fedro e La Fontaine. E você deve estar se perguntando, mas o que é uma fábula, professora Mônica? Fábula é um texto predominantemente narrativo, quase sempre breve e em prosa, com personagens sem muita complexidade. A história de caráter ético e moral. A fábula é um gênero textual muito utilizado no processo de formação ética e moral dos indivíduos. Ela traz uma lição que você pode usar na sua vida. São composições literárias curtas que podem ser escritas em versos também. La Fontaine costumava escrever em versos. Os personagens são animais que apresentam características humanas muito presentes na literatura infantil. Agora é o momento da nossa fábula, O Lobo e a Ovelha. Certa vez, num campo perto do riacho, chegou um lobo faminto e muito maldoso. Perto dali haviam várias ovelhas comendo capim. Quando uma delas sentiu sede e foi até o riacho. Ela não avisou ninguém que iria até o riacho. Foi sozinha. Um lobo apareceu de repente e disse: Como você ousa sujar a água que eu quero beber? A ovelhinha olhou para ele e disse: Como eu posso estar sujando a sua água se você está acima de mim? Você não percebe que o rio corre de você para onde eu estou? Então não tem como eu sujar a sua água? O lobo ficou furioso e gritou: Eu fiquei sabendo que há 6 meses atrás você falou muito mal de mim. A ovelhinha ficou pensando e respondeu: Como eu posso ter falado mal do senhor se há 6 meses eu nem havia nascido? Acho que o senhor está enganado. O lobo apontou o dedo para a ovelhinha e disse: Se não foi você, foi seu vô, sua avó, seu pai, sua mãe, não interessa. E numa bocada só, comeu a ovelhinha. A ovelhinha não teve nem tempo de fugir. Agora vamos refletir um pouco sobre esta fábula com boas perguntas. Primeira boa pergunta: qual é a moral da fábula? Toda fábula tem uma moral. Então vamos lá. A. Nenhum ato de gentileza é coisa simples. Não podemos julgar a importância de um favor pela aparência do benfeitor. B. Não conseguimos evitar o mal daquele que já decidiu cometê-lo. C. É fácil desdenhar daquilo que não se alcança. Segunda boa pergunta. Estando falando de moral, o que é moral? A. Moral trata-se de um conjunto de valores e normas e noções sobre o que é certo ou errado, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade. Ou B. Parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam e orientam o comportamento humano, refletindo a essência das normas, valores. Terceira boa pergunta. Faça um X nas características humanas que correspondem ao lobo da fábula.
bondade, egoísmo, bom humor, raiva, empatia, simpatia, medo, desprezo. Quais características humanas o lobo tinha? Esta quarta pergunta é importante não fazer sozinho. Procure seus familiares, se você estiver fazendo com a sua professora. Abra para o debate. Que ações podemos praticar para evitar uma situação como esta que a ovelhinha enfrentou com o lobo? O que fazer para evitar esta situação? Um tempo para você responder. Dê um pause no seu vídeo e responda as boas perguntinhas. Vamos refletir juntos as respostas das boas perguntas. 1. Qual é a moral da fábula? Não conseguimos evitar o mal daquele que já decidiu cometê-lo. O lobo já havia decidido comer a ovelhinha no momento que a viu. Você já passou por alguma situação assim? De que a pessoa fez mal a você, mesmo você sem ter ideia do motivo? Segunda pergunta: o que é moral? Moral trata-se de um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo ou errado, proibido e permitido, dentro de uma determinada sociedade. Eu gosto de comparar a moral com aquelas placas de trânsito que mostram o caminho que devemos seguir. Terceira, faça um X nas características humanas que correspondem ao lobo da fábula. A fábula tem essa propriedade de colocar características humanas em animais. Então, como é que era esse lobo? Ele era egoísta, ele tinha muita raiva e tinha muito desprezo por todos. 4. Que ações podemos praticar para evitar uma situação como esta que a ovelhinha enfrentou com o lobo? Conversou com seus pais, com sua professora, com seus colegas? Isso mesmo, a união faz a força, né? A ovelhinha, ela não avisou ninguém que ela estava indo beber água. Hoje é muito complicado andar sozinho por determinados lugares, principalmente se é uma criança. A criança, ela tem que estar sempre acompanhada de um adulto. Evitar conversar com estranhos, né? E ficar bem longe deles. É uma dica para evitar uma situação como essa. Os benefícios do diálogo para as crianças é que elas aprendem mais sobre si mesmas, os outros e o mundo. Ele promove a reflexão, a autonomia de pensamento, a criticidade, a defesa de seus posicionamentos, a valorização das diferenças e a resolução de problemas, dos mais simples aos mais complexos. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima. Espero que